No 13, você então tem pela primeira vez, né, uma característica importante que ele vai falar do encontro de imóveis, né? Esse problema do encontro de imóveis é um problema muito bacana, porque não é assim uma matéria nova, diferente para você aprender. Ele é uma aplicação, tá? Então você vai usar aquilo que você sabe para perceber um caso especial. E não se esqueça que quando a gente mexe com essa questão de aplicação, aí que entra as famosas habilidades e competências que são exigidas no Enem, que é analisar, julgar, interpretar, relacionar. Sempre as habilidades e competências são envolvidas por verbo, tá bom? Igual a gente acabou de falar, analisar, ler, julgar, interpretar, relacionar, criticar, e aí vão, né? A física trabalha algumas habilidades específicas, né? Por exemplo, as ciências humanas trabalham outras, etc e tal. Aqui a habilidade que a gente vai trabalhar é como eu vou aplicar um conceito, não é conta, conceito do movimento uniforme para conseguir descobrir ou prever quando os móveis vão se encontrar, tá? Então vamos lá, simbora ler a questão que você vai entender direitinho. Ele fala que eu tenho dois leões que já não são mais tão bravos, né? Então duas esferas se movem em linha reta e com velocidades constantes ao longo de uma régua centimetrada, tá? Então tá ali, você vê uma reguinha onde você vê duas esferas se movendo. É como se fosse um carrinho perseguindo outro carrinho, tá bom? Então tá lá, tem um carro perseguindo outro carro. Aí a leitura desses caras aqui são importantes, né? O primeiro carro começa na posição 10 centímetros, o segundo carro começa na posição 14 centímetros, claro, eles estão espaçados, né? Há uma relação entre os dois, e a velocidade deles também é muito importante. Ele fala que a primeira esfera, o primeiro carrinho, seja lá o que for, a primeira partícula, está vindo com uma velocidade de 5 centímetros por segundo, enquanto o segundo carrinho V2 está vindo com uma velocidade de 3 centímetros por segundo. Tá ali bonitinho, tá bom? Então na figura estão indicadas as velocidades das esferas, a gente já pegou essas informações. Deixa eu botar esse 5 aqui mais bonitinho, que tá igual a minha cara, né? Coisa horrível. E as posições que ocupavam também num certo instante. Desprezando-se as suas dimensões, as esferas irão se colidir em que posição, né? Então, aqui eu tenho a condição do problema e aqui eu tenho a pergunta. Isso é importante também porque tem muito aluno que começa um exercício de física com aquele papinho assim, ai professor, eu li e eu não sei nem por onde começar, né? Sabe por onde a gente começa uma questão de física? Pela pergunta. É sério, não é brincadeira não, é pela pergunta. Se você não sabe o que você vai calcular, claro, você não sabe nem por onde começar. Porque você não sabe qual é a letra final, que acontece muito isso em prova, né? Eu vou lá e peço a velocidade do corpo, você me responde um tempo. Quer dizer, não está errado você responder, desculpa, não está errado aquele tempo, mas não foi o que eu pedi. É a mesma coisa que eu pedi para você pegar um café, você volta com uma garrafa d'água. Não está errado a água, não foi o que eu pedi. Então entender a pergunta é fundamental, porque você sabe qual é o caminho que vai ser trilhado até ali. Você vai querer descobrir aonde eles vão se encontrar, né? Então, claro, eu tenho um fulaninho mais rápido que o outro, né? Esse cara está 2 centímetros por segundo mais rápido do que esse. Eles vão caminhar um certo tempinho até que, bang, eles se encontram, né? Um vai ultrapassar o outro. Não é quando. Claro que quando isso for acontecer, vai ser importante para resolver o problema. Mas a pergunta não é quando, mas aonde eles vão se encontrar. Qual é o S, né? Então, que posição que vai ocorrer a ultrapassagem? Esse passo é importante, isso é habilidade e competência, tá? Leitura e interpretação. Leia e entenda o que está sendo pedido para vocês. Sem brincadeira, agora uma crítica até muito séria. Isso é uma das coisas que muitos empresários reclamam das gerações que estão vindo, né? A capacidade de seguir ordem simples, né? Você entender especificamente uma coisa simples que ele te pediu. Olha, faça tal coisa. Não quero que você faça outra coisa, que você incremente. Não, faça o arroz com feijão. Faça o simples. Quero isso, né? Entenda que você vai chegar aqui e aí você vai conseguir resolver. Tá? Então o exercício só vai acabar quando a gente descobrir aonde eles podem se encontrar. Agora a gente vem com a condição da questão, né? Isso é muito importante para você começar esse exercício e é muito importante você entender isso,
Porque é aquilo que a gente fala, né? Para que serve a física na sua vida? Para merda nenhuma. Para merda nenhuma. Tá? Se você acha que serve para alguma coisa, pergunta para o seu pai, para sua mãe aí, quando que eles usam física no dia a dia deles. Eles não usam. Tá? Ponto final. Ninguém vai pensar nas leis de Newton para abrir a geladeira. A gente já comentou isso em sala de aula. Né? Mas você utiliza ela como ferramenta ou como exemplo, ou como campo de batalha para se tornar mais inteligente, para conseguir construir relações lógicas, ser um ser mais confiante, ter capacidade e habilidades dedutivas e hipotéticas para você conseguir fazer operações básicas da sua vida, né? Que eu falo, senão, se você não desenvolver essas habilidades em algum momento, você vai se sentir um merda. Então, basicamente, a física ela serve para isso, para que você não se sinta um merda na sua vida. Então, você tem que não só resumir a matéria, querer fazer conta, mas sim aprender a pensar, aprender esses momentos oportunos a pensar como você vai lidar com essa questão. Porque, por exemplo, eu falei um monte aqui, agora eu vou perguntar para você, como é que eu calculo S? Né? Tem muita gente, professor, faz sorvetão. Maravilha. No sorvetão vou ter o S0, a velocidade, mas cadê o tempo? Cadê o tempo? Você já se perdeu. Já se perdeu, porque você não pensou antes de começar a questão. Você tem que pensar. O que está acontecendo? Conversa com você mesmo. É sério, eu estou gravando isso um vídeo, hein? Ó, suba isso daí. Conversar com você mesmo, falar sozinho, te deixa mais inteligente. Porque você treina o seu cérebro a pensar de maneira lógica. Então, o que vai acontecer quando os carros se encontrarem? Então, o carrinho 1 vai estar ultrapassando o carrinho 2. Claro, pelo amor de Deus, não vai estar um em cima do outro, tá bom? Como se fosse tridimensional a bagaça aqui. Não reclama, você achou feio, vai a merda, tá bom? Tem um carrinho ultrapassando o outro, né? Então você tem aí, novamente, aquele teatrinho ridículo, em que um carrinho tá aqui, o outro tá aqui, e eles vão, né? Claro, da frente tá mais devagar, de trás tá mais rápido, eles vão em algum momento, o de trás vai ultrapassar o da frente. Eles vão estar nesse ponto crucial, onde vai estar acontecendo a ultrapassagem. O que acontece de interessante no momento em que esses dois estão se ultrapassando? É isso aí, tem que deixar aqui uns 3 segundos, 5 segundos, se você quiser dar pause para responder essa pergunta. Que é isso que te deixa inteligente. O que acontece de interessante nesse ponto? O que você pode concluir nesse ponto? Que o céu é azul? Que a água não tem gosto? É sério, pense, nesse ponto o que tem de interessante? No momento, olha só, no momento em que o 2 está ultrapassando o 1, eles estão na mesma posição. Olha que bacana. Isso daqui não é jogar em fórmula. Isso é a coisa mais bonita da física. Isso é uma condição do problema. Não é todo o problema que é assim. Professor, agora eu vou fazer sempre em todo o problema. Parabéns, você não entendeu merda nenhuma. Você vai errar tudo. Calma, pense. No momento em que eles estão se encontrando, eles estão na mesma posição. E é uma coisa tão simples na hora que você entende isso, porque se eles estão se encontrando, eles estão no mesmo local. Se esse estiver no 90, esse também vai ter que estar no 90. Como é que o cara vai ultrapassar o outro atrás ou à frente dele? Não, ele vai estar ultrapassando ele no mesmo ponto, na hora que eles estão na mesma localidade. Então esse daqui vai estar grudado, lado a lado. Logo, eles estão no mesmo espaço final. Não é assim que você resolve essa questão. Quando você lidar com o encontro de móveis, você tem que trabalhar com inicialmente essa condição. Né? Isso aqui não é uma fórmula, é uma condição da questão. Para ocorrer o encontro, eles ocupam a mesma posição espacial. E aí, meu querido, você pode fazer o que quiser. Isso aqui pode virar sorvete, isso aqui pode virar sorvetão, isso aqui pode virar qualquer fórmula, até coisas que você não aprendeu, porque isso daqui não é uma condição só para mu ou só para movie. É para qualquer coisa, tá bom? Eles vão se encontrar quando eles estiverem ocupando o mesmo local no espaço, né? Ou seja, quando esse estiver no 90, esse daqui também tem que estar no 90, porque é aqui que vai rolar a ultrapassagem dos dois carinhos. Agora, como nessa questão, aqui eu passei um pouco rápido, tá? Mas no início do enunciado da 13, ele falava duas esferas se movem em linha reta e com velocidades constantes, quer dizer que essas duas fórmulas aqui
são fórmulas do movimento uniforme, ou seja, são duas fórmulas do sorvete, S0 do 1, V do 1, tempo, S0 do 2, V do 2, tempo. Não vai colocar tempo do 1 e tempo do 2, tá? Porque não existe tempo específico para cada um. Tempo é o mesmo para todo mundo. Claro, desprezando o Einstein, tá? Ninguém anda próximo da velocidade da luz, mas aqui o tempo vai ser o mesmo para todo mundo. E aí você acaba, através dessa condição, descobrindo quando eles vão se encontrar. Olha que bonitinho. Porque você sabe que o primeiro corpo começa do 10, ele está indo para frente. Cuidado que isso é uma questão vetorial, hein? Não é um de encontro ao outro. Porque se fosse um de encontro ao outro, um teria velocidade mais e o outro teria velocidade menos. Tá bom? Porque vetorialmente eles estão de forma opostas. Aqui não. Os dois estão indo para frente. Então esse está andando a uma velocidade de 5, enquanto o outro que estava no 14 vai estar também positivo, acabei de falar, andando a uma velocidade de 3. E olha aí que maravilha. Você vai achar, né, o que a gente falou muito essa palavra, a fórmula do sorvete é uma equação construída para prever, previsões, você vai achar o tempo que eles vão gastar para se encontrar. Então basta vir com um papinho, letras para um lado, números para o outro, tá bom? E aí a gente vai ter o 5t menos 3t, 14 menos 10, e aí a gente consegue resolver, ó. 5 menos 3, 2t, 14 menos 10, 4, e aí 4 dividido por 2, 2 metros por segundo. Tá bom? Oh, desculpa, 2 segundos, né? Não é velocidade, é tempo que a gente está achando. Claro, tem uma forma mais simples de fazer, tem gente que vai falar que é por velocidade relativa, essas formas diferentes, a gente vai trabalhando com um tempo específico. Porque, claro, quando há formas mais simples de se fazer, a gente só pode desenvolver isso quando você já passou pelo caminho dos espinhos, né, e conseguiu entender por que há essa condição envolvida. Porque fórmula é fórmula, conta é conta, tá bom? Mas quando você treina esse raciocínio mental, isso fica para sempre na sua cabeça, tá bom? Você consegue condicionar a sua questão para daí resolver. Então olha que bacana, eu sei que eles vão se encontrar depois de 2 segundos. Mas só que olha aqui também como é importante o que eu acabei de falar, desculpa que eu falei no início da questão. É importante você entender a pergunta. Senão você vai responder 2 segundos e vai achar que o exercício acabou. Mas não foi isso que eu pedi. Eu não perguntei quando eles vão se encontrar. Eu perguntei aonde eles vão se encontrar. Ai, professor, então como é que eu faço agora para ver aonde eles vão se encontrar? Você vai usar a fórmula do sorvete para qualquer um desses dois. Qualquer um. Ou para o corpo 1 ou para o corpo 2, tá bom? E inclusive é uma coisa para você ir pensando. Por que usar a fórmula do sorvete para o corpo 1 ou para o corpo 2... vai dar na mesma. Tá? Então, a resposta é bem simples, mas se você não sabe, vai pensando aí um pouquinho, tá? Eu vou provar aqui para você. Então você vai montar a fórmula do sorvete, ou para o corpo 1, ou para o corpo 2. Por exemplo, pegando o corpo 1, ele começa do 10 e ele está andando a 5. Então, ele vem aqui com S0, 10, e ele está andando a uma velocidade de 5. Né? E o tempo que ele gastou para se encontrar, você já encontrou ali 2 segundos. Então, olha que facinho, 5 vezes 2 dá 10, e aí 10 mais 10 vai dar 20 centímetros, né? Eles vão se encontrar na posição 20 centímetros. Curiosamente, olha lá, quando eu vou fazer a fórmula para o 2, não é necessário fazer os dois, tá, gente? Pelo amor de Deus, aqui você já teria terminado a questão, ó. Ó, legal, eles se encontram no 20 centímetros, vamos embora, tá com o barco. Mas quando eu vou fazer a fórmula para o corpo 2, o corpo 2 ele começa do 14 centímetros e está andando a 3. Então, ele começa do 14 e está andando a 3. O tempo, pode voltar para ver, mas olha aqui, a gente já pegou ele, tá? O tempo de encontro era 2 segundos. E aí, o que acontece? Ó, 3 vezes 2, 6. 14 mais 6, esse cara estará no 20 centímetros. Você olha, nossa, professor, deu o mesmo, professor? É claro que dá o mesmo, meu querido. Essa é a condição da questão. Isso, inclusive, é uma prova real, se você fez o tempo certo ou não. Então, ao calcular o tempo, você tem que chegar nos mesmos valores.
Se você não chegar, você fez besteira na solução dessa questão, tá bom? Porque aí você prova que no 2 segundos eles estão exatamente no mesmo local. É aqui que está rolando a ultrapassagem. Então aí acho que o exercício está liquidado, né? Então acabamos de ver que o queridinho vai passar o outro na posição 20 centímetros. Só repetindo, tá bom? Tá? Tem um jeito que talvez alguns encontrem, que dá para fazer por velocidade relativa, que é bem legal também, tá? Só que por que a gente insiste nesse caso? Porque a velocidade relativa, infelizmente, você só pode usar no movimento uniforme, né? Se você tiver esse corpo aqui atrás acelerando, aí você já se ferrou. Porque a velocidade muda, não dá para você fazer velocidade relativa. Então aí tem que ser por S1 é igual a S2, tá? Que envolve a condição. Então isso aqui não falha nunca, vai funcionar para todos os casos. Para mu com move, move com mu e move com move. Aí até para outros movimentos que você ainda não aprendeu, tá bom? Mas enfim, tá aí, bacana. A gente vai treinar isso aqui mais, acompanha agora a solução do 14.